Série A terceira do retorno, será aberta nesta sexta-feira com o duelo Bragantino e Bahia, às 8 horas em Bragança Paulista. No domingo, o Atlético enfrenta o Ceará, às 4 horas na Arena Castelão, em Fortaleza. Mas o Atlético com atenções voltadas para esta sexta-feira, porque serão divulgados os resultados dos novos testes para a Covid-19. Chegando com informações do Galão da Massa, o repórter da Massa. Fala comigo, alô, Cláudio Rezende. Alô, Fabrício Calazans, boa noite a você, a quem nos acompanha aqui no apito final da Itatiaia, nesta quinta-feira, hein? O Galão da Massa, que viveu aí nos últimos dias momentos muito tensos. E ontem a derrota também em casa, reflexo de tudo que aconteceu desde segunda-feira à noite, com casos confirmados da Covid-19, primeiramente em muitos membros da comissão técnica, toda a comissão técnica do Sampaoli. Depois também atletas importantes ficaram fora do jogo e seguem em isolamento. E a derrota para o Atlético Paranaense e depois, né, a notícia que a Itatiaia trouxe em primeira mão e que repercutiu muito durante o dia, a festa que foi promovida pelo gerente de futebol do clube, o Gabriel Andreatta, braço direito do Jorge Sampaoli, fez uma festa semana passada em um restaurante em Nova Lima, com cerca de 60 pessoas, ambiente fechado, poderia ter sido ali o foco da Covid-19, tanto que todos os membros da comissão técnica do Sampaoli testaram positivo e isso gerou um desconforto muito grande com o grupo de jogadores, com a diretoria atleticana, departamento médico também, porque o Galo vinha sendo exemplo em relação aos protocolos rígidos da doença, né, para que ela não se alastrasse e o Atlético não fosse prejudicado. Agora, jogadores e comissão técnica estão em isolamento e vão desfalcar o Atlético também em jogos contra o Ceará domingo em Fortaleza e na partida seguinte contra o Botafogo no Mineirão. A única entrevista que o Atlético teve nesses últimos dias foi a explicação pós-jogo, derrota para o Atlético Paranaense, do Leandro Zago. Ele falou um pouco como que foi para ele, né, sem treinamentos, com aquele time que entrou em campo, colocar o Atlético para enfrentar o Furacão e a derrota aconteceu. Vamos ouvir o Leandro Zago. O Atlético Paranaense veio como a gente esperava, marcando em linhas mais baixas, né? E nós tivemos que movimentar a bola com um pouco mais de velocidade. Isso exige uma coordenação grande da equipe. Isso é algo que a nossa equipe faz muito bem em geral durante os jogos. A gente não conseguiu ter essa velocidade pelas trocas, pelas situações que aconteceram. E isso teve um impacto muito grande porque a gente não conseguiu desequilibrar a equipe do Atlético Paranaense, as linhas de defesa deles. Principalmente não conseguimos ser agressivos ali na última linha. Tanto que a gente tentou ao longo do jogo várias alternativas, né? Que foram sendo passadas pela comissão do Sampaoli. A gente teve em comunicação permanente com eles para a gente poder tentar ter vantagem ali e conseguir criar chances de gol. E a gente não conseguiu criar muitas chances de gol claras, né? Acho que praticamente nenhuma, sempre com bolas divididas. E foi isso, a gente chegou a trocar jogadores de lado para tentar melhorar ali o Keno com a Arana do lado esquerdo, né? Porque o Keno iniciou do lado direito. Depois a gente teve algumas mudanças no desenho da equipe, colocando mais jogadores para atacar a última linha do Atlético Paranaense, mas a gente não conseguiu ter a coordenação que exige, que precisa de muito treino, de trabalho, e talvez as mudanças de última hora que impactaram muito no treino das últimas sessões, talvez tenham tido uma interferência maior nessa questão. Uma situação atípica, né, para esse jogo, com vários casos de Covid. Qual a dificuldade que você viu em campo por causa das mudanças, principalmente no setor defensivo? O que mais impacta é a gente não ter conseguido trabalhar essa equipe, né, junta, né, devido à situação. E aí acredito que defensivamente a gente conseguiu fazer um jogo dentro da ideia de jogo que é construída pela equipe, né, que o Sampaoli constrói, e essa identidade que já está muito clara, que qualquer equipe do Brasil conhece, qualquer torcedor do Galo já se identifica. Jogar no campo adversário, pensar mais no gol de ataque do que no gol de defesa, ser agressivo nas transições.
E quando você acaba perdendo um pouco essa coordenação dos movimentos, você acaba sofrendo com contra-ataque, porque você perde bola em zona do campo que você não poderia perder por decisão errada daquele jogador. E aí, na hora que você vai pressionar, às vezes o jogador está muito distante, isso obriga a sua defesa a correr para trás, em momentos que ela teria que correr para frente. Então, assim, toda essa coordenação, ela vem com treino. Então, quando a gente acaba numa sessão de treino, tendo que colocar um jogador que veio da equipe sub-20 nessa linha, para a gente poder defender, isso acaba mexendo nessa situação defensiva. Eu acredito que foi mais isso, a gente sofreu com os contra-ataques. O Atlético Paranaense pouco nos atacou com a bola, em organização, desequilibrando a gente, circulando. Ele teve muito perigo nos contra-ataques, que foi onde ele fez os 2 gols e acabou construindo mais 1 ou 2 chances ao longo do jogo. Muito bem, tá aí o Leandro Zago, técnico do time de transição, que já comandou o Galo contra o Atlético Paranaense e vai acontecer de novo no fim de semana contra o Ceará em Fortaleza. Tá chegando o fim do ano, hein? É hora de você revisar o carro. Vai pegar a estrada? Antes você tem que passar na HS Autopeças, porque lá o assunto é sério e você economiza tendo a garantia da loja mais escolhida por mecânicos em BH. Você é motorista de aplicativo ou taxista? Saiba que tem preço diferenciado em todas as peças. A HS Autopeças fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1213 no Glória. Passe na loja, ligue, mande o WhatsApp 34740022. 34740022. HS Autopeças. Daqui a pouco eu volto com mais do Galo e seus problemas, principalmente com a Covid-19 aqui no Apito Final. Tá combinado, Cláudio Rezende. 11h41, você falou de problemas com a Covid-19, então vamos de opinião mais uma vez aqui no Apito Final. De volta o Alexandre Simões. Ô Simões, justamente sobre isso, sobre esse surto da Covid no Atlético, isso exige uma posição, ou melhor, um posicionamento oficial por parte da direção, da presidência do clube, Alexandre Simões? Olha, Fabrício, a informação trazida ontem em primeira mão pelo Cláudio Rezende, da festa de aniversário do gerente de futebol, que é ligado ao Jorge Sampaoli, faz com que seja necessário, sim, um posicionamento oficial do clube. O Atlético vinha trabalhando com muita eficiência na prevenção da Covid-19. Eram raríssimos os casos. No grupo principal, eles não aconteceram. E isso, logicamente, porque os jogadores se cuidaram. De repente, a gente tem a informação de que foi feita uma festa de aniversário de um integrante da comissão técnica. O gerente de futebol é da comissão técnica. Ele está aí porque o Sampaoli exigiu. Não é um profissional que o Atlético contrataria, tá? Foi uma exigência do argentino. E está evidente também pela cronologia dos casos que a comissão técnica levou a Covid-19 para dentro da cidade do Galo, porque os exames positivos dos jogadores são posteriores. Um ato de irresponsabilidade, principalmente partindo de quem tem o comando do grupo, e acredito que a diretoria do Atlético deveria sim ter uma posição oficial. Não é um ato isolado, não é um ato simples, muito pelo contrário. Repito, é uma irresponsabilidade o que fez o gerente de futebol do Atlético. Um abraço, Fabrício, e boa noite aos ouvintes do Apito Final. Um abraço, boa noite, Alexandre Simões. Olha só, o Atlético está nas semifinais da Copa do Brasil Sub-20. Depois de empate sem gols em Belo Horizonte, semana passada no Sesc Venda Nova, o Galinho, esta noite, jogando em Goiânia, na Serrinha, bateu o Goiás por 2-1. Foi o duelo de volta da fase quartas de final. Luciano e o Júnior César marcaram para o Atlético. O adversário do Galinho na semifinal será o Vasco da Gama, que eliminou o Avaí. O Atlético que busca o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, único mineiro da competição até aqui, e o Galinho com vaga assegurada na fase semifinal. 11h44.